Good afternoon, everyone. I think we'll get started. The coffee seems to be popular, whether it's good or not. It warms you. It's a great pleasure to welcome Minister Gilmar Ferreira Mendes to the Wilson Center again. You must have thought you had flown too far north and landed in Alaska, but Washingtonians, as I said, aren't fond of cold weather either. We're having a few technical. Oh, okay. Sure. One moment. Okay. First the weather and then the technical. Hello, hello. Can you hear me now? All right, can you hear me now? As they say on Verizon ads. Can you hear me okay? No? You've done this a few times before, I know. Is this one working better? Is this one? Hello? Testing, testing, testing. Okay. It's okay? Okay. Okay. Well, welcome also to Brazil's distinguished ambassador in Washington, our friend Sergio Amaral, and your embassy and court colleagues who've joined you. Between the weather and the events you had yesterday, I think some of our audience was with you yesterday. So we have a couple of extra chairs. But as I think most of you probably know, as part of the Brazil Institute Rule of Law series, Minister Mendes spoke at the Wilson Center last November of last year, alongside his esteemed late colleague, Justice Chiori Zabashki, who we miss today. Together, they have addressed challenges in the electoral system in Brazil and the need for reform and transparency. Brazil has had nearly 3 decades of institutional stability under the 1988 Constitution. Yet, as you said during your last visit, Minister, Brazil's electoral system is showing signs of fatigue. And a consensus on reforms has not yet been fully formed. Now we're less than a year away from an election that some are calling the most important election since the return to democracy in Brazil in the 80s. The combination of a severe recession of the last several years and ongoing corruption scandals have pushed public approval of elected officials to record lows and presented the nation with a need for political renewal. At the same time, the Brazilian judiciary, prosecutors, the federal police, the media, and the public at large have demonstrated a remarkable commitment to the rule of law in the face of these challenges. With political polarization deepening and widespread distrust of politicians, the elections next year are likely to be somewhat contentious and to test a political system already under stress. Of course, this phenomenon is not restricted to Brazil and can be seen here at home in the U.S., in the U.K., and around much of the world. Earlier this week, Minister Mendes signed an accord with the Organization of American States on behalf of the
Brazilian government providing for an OAS electoral observation mission to Brazil. Although Brazil has been open to electoral observation in the past, this will be the first time that the OAS has been invited to observe a Brazilian election. It's an indication, I think, of the seriousness with which the Superior Electoral Court and the government are approaching the elections, and surely has a purpose of reinforcing a sense of legitimacy to those who are elected. Today, the minister will address some of these issues and discuss ways in which the court, of which he is president, is working to prepare and safeguard the electoral process for next year. As indicated, the electoral court supervises the elections at every level throughout Brazil and resolves any associated disputes. The electronic voting system in use for 2 decades has been reliable and is trusted, I think, by the Brazilian public. I remember being in Brazil for the 2000 election, in which Brazil's election, demonstrated a little more efficiency and certainty or whatever than our own election back here in the U.S. The potential today, though, for manipulation of systems and interference in elections through social media present unprecedented concerns and threats and the minister will address thinking and preparation for those concerns. In his 4 years at the Electoral Court, the last 2 as president, the minister has been an active participant in debate about political reform, campaign finance, and effective representation. He spoke about these subjects when he was here a year ago, but these subjects remain very much in the headlines and concern broadly. The minister is the longest serving member of the Supreme Court of Brazil, having been appointed in 2002 by another good friend and wonderful statesman, Fernando Henrique Cardoso, as president. Minister Menges served as Chief Justice of the Supreme Court in a cycle of 2008 to 2010, and previously was Solicitor General of the Republic. He has studied law, quite a constitutional scholar, written widely, and led a busy life. In February, he will step down as president of the Electoral Court. He will continue his vital public service on the Supreme Court. With that, Mr. Minister, I'll turn the floor over to you, and we will have address and have some time for questions and discussion as well. We have a couple people I know who are not shy. Thank you very much, Mr. Ambassador Antonio Harrington, President of the Council of the Brazil Institute of the Woodrow Wilson International Center, Embaixador Sérgio Amaral, meu amigo já de longa data, Senhora Ana Prus, do Brazil Institute, Senhoras e senhores, caros colegas, é com muita alegria que regresso a esta cidade, Washington, pouco mais de um ano após haver presenciado as últimas eleições presidenciais. É sempre um prazer regressar a este berço da democracia moderna. Naquela oportunidade, como lembrou o embaixador Harrington, estava acompanhado do saudoso ministro Teori Zavascki. Pudemos presenciar alguns desafios que já estamos enfrentando na preparação para as eleições brasileiras do ano que vem, e dos quais falarei mais adiante. Gostaria inicialmente de agradecer o convite
Dr. Paulo Sotero, que desta vez não pôde nos acompanhar. O Brasil Institute tem prestado serviço de valor incalculável, colocando na agenda do público americano os principais temas da atualidade brasileira com uma perspectiva sempre crítica, mas também equilibrada. Gostaria de público de parabenizar o Instituto e sua equipe pelo excelente trabalho desenvolvido. Aproveito também para agradecer uma vez mais ao embaixador Sérgio Amaral e a sua equipe de diplomatas da Embaixada. Começando na segunda-feira, tivemos 3 dias de atividades bastante intensas em Washington. Hoje, inclusive, estive na Comissão de Finanças das Eleições e tivemos muitas informações relevantes e talvez até a possibilidade de um acordo de cooperação. Espero que a minha presença aqui possa ajudar a Embaixada do Brasil na difícil tarefa que é transmitir ao governo e ao público americanos as complexidades do momento por que passa o Brasil. Vou começar tentando responder à provocação muito comum que dá nome a este evento. A partir daí, poderemos conversar sobre as eleições brasileiras de 2018. O sistema brasileiro de votação eletrônica é seguro contra fraude ou manipulação? Para todos aqueles que gostam de suspense, a resposta correta é muito simples: sim. Antes de entrar em questões técnicas, gostaria de colocar o tema em sua perspectiva histórica. Afinal, na vida dificilmente há soluções perfeitas. Há respostas mais ou menos eficazes diante das circunstâncias e, principalmente, das alternativas disponíveis. Creio que muitos dos presentes são jovens demais para recordarem o sistema de votação manual. Ainda agora, nós acompanhamos o primeiro turno das eleições no Chile e pareceu-me que estava realizando uma viagem no tempo ao ver a contagem de voto manual e aquilo que se chamava, deputado, cantar o voto, não é? Quer dizer, a proclamação de cada voto. Alguns talvez se lembrem das imagens de urnas sendo esvaziadas sobre mesas em centros de apuração, com centenas de pessoas em volta, contando votos manualmente, noite adentro. Deve ter tido essa experiência. Talvez tenham memória das grandes demoras na apuração e das acusações mútuas de fraude durante esse período de tensão. Poucos terão recordação do escândalo do Proconsult, no Rio de Janeiro, que ficou conhecido nacionalmente e que, de forma simplificada, consistiu na tentativa de transferir votos nulos e brancos para um candidato. Isso já no processo de totalização. A partir desse episódio ocorrido em 82, é que se começou a desenhar o sistema eletrônico de votação no Brasil. Portanto, uma clara reação a esse risco, agora submetida à totalização eletrônica. Das pessoas aqui, talvez, ninguém tenha tido contato com as fraudes que ocorriam, sobretudo nas localidades menores do interior do Brasil. Tínhamos o mapismo, assim chamado, que consistia na transferência de votos nos mapas de apuração. Havia o voto formiguinha, em que o eleitor deixava para trás sua cédula preenchida, garantindo que o próximo votasse no candidato previamente acertado. Eram, sobretudo, formas muito simples e efetivas de manipular os resultados e fraudar o segredo do voto. Esse era o cenário, portanto, nós não podemos esquecer esse debate agora sobre a urna eletrônica, e há muita lenda urbana sobre isso, mas esse era o debate que nós tínhamos à época, e a urna eletrônica varreu todos, colocou isso no passado, de forma muito clara. Sei que existe hoje uma certa onda low-tech. Alguns voltaram a usar discos de vinil, outros gostam de usar máquinas de escrever, mas acreditem, não havia nada de charmoso na votação em papel no Brasil, muito pelo contrário. Afora os riscos de manipulação. Muitas vezes nós tínhamos as eleições judicializadas pela discussão de alguns votos, se o eleitor escolhera um ou outro candidato a partir de números que eram interpretados. O que é essencialmente a urna eletrônica?
é uma forma de retirar da votação o elemento humano e, com ele, a possibilidade de diversos tipos de intervenção irregular. Em minhas funções como presidente do TSE, tive a oportunidade de ver de perto as eleições em alguns países, além de conversar com autoridades eleitorais de muitos outros. Tenho observado que quanto maior a homogeneidade e a confiança mútua em uma sociedade, menores são os controles sobre as possibilidades de fraude. Em países com bom nível de igualdade econômica e educacional, permite-se o voto por procuração, ou o voto por correio, até mesmo o voto por internet. Nós vimos na Alemanha, né, a possibilidade do voto pelo correio agora. O Brasil é um país com grandes méritos e com grande potencial. Porém, é notória a existência de uma desconfiança generalizada entre as pessoas, na esfera pública, em particular na política. Além disso, as desigualdades econômicas e culturais, principalmente nas regiões mais pobres, deixam o eleitor relativamente vulnerável a pressões e manipulações. A retirada do elemento humano resolveu a maior parte de nossos problemas. Temos hoje eleições muito mais íntegras e seguras. E, principalmente, conseguimos conquistar o cerne de qualquer processo eleitoral, a confiança do eleitor. Em geral, embora haja muita lenda urbana sobre a urna eletrônica, ninguém questiona a sua integridade, a sua confiabilidade e os resultados que ela traduz. E como temos honrado essa confiança? Quais as garantias que damos ao eleitor, aos partidos e aos candidatos? Reconhecemos que existem potenciais ameaças de hackers e outros criminosos, mas nosso sistema é resistente, a meu ver, a tudo isso. E o que é talvez ainda mais importante, na pior das hipóteses, permite a recontagem de voto de modo relativamente simples. O sistema é totalmente auditável e transparente, para que qualquer tentativa de ataque ou manipulação possa ser identificada e repetida. O sistema é projetado e desenvolvido 100% pelos nossos especialistas do TSE ou sob sua supervisão. Não compramos o sistema no mercado, o que poderia dar maior margem a ameaças. As defesas das nossas urnas incluem uma variedade complexa de assinaturas digitais, envelopes, criptografia e outros métodos. Em linguagem não técnica, é muito difícil entrar em uma urna. Mesmo se alguém conseguir entrar, é muito difícil mudar os resultados. Ainda que isso fosse possível, os resultados adulterados não seriam reconhecidos no momento da totalização. Cada máquina de votação usa o mesmo sistema, que é instalado diretamente pela Justiça Eleitoral. Creio que essa é uma informação central. A urna não tem conexão com a internet. Ela é uma máquina offline, o tempo inteiro. Mesmo que alguém consiga vencer as várias camadas de defesa física e digital, o que em si seria um feito inédito, mesmo assim só teria acesso a uma das cerca de 500 mil urnas. Em cada sessão nós temos uma urna eletrônica. Isso seria irrelevante em termos de resultado eleitoral. A fraude em larga escala é virtualmente impossível. Antes do início da sessão de votação, às 7h30, a máquina imprime o que chamamos de zerésima, que mostra que há 0 voto na urna. Depois que a votação é encerrada, cada urna eletrônica imprime os resultados em um boletim de urna, o que permite cada partido e cada candidato de fazer a checagem e a totalização, que é afixado na parede da mesa de voto. Em 2016, pela primeira vez, o boletim de urna passou a ter um QR Code individual. Assim, o eleitor pode usar o seu smartphone para conferir se o resultado do boletim de urna impresso confere com o resultado do boletim de urna já enviado para a Justiça Eleitoral e publicado online. Isso torna os resultados digitais completamente auditáveis contra os resultados impressos. A partir do pendrive acoplado à urna, os resultados são transmitidos à Justiça Eleitoral por 3 meios possíveis e bastante seguros. No escritório da Justiça Eleitoral, por meio de rede privada. Na sessão eleitoral, por meio de software da Justiça Eleitoral. Por satélite em locais distantes e não conectados.
A integridade dos resultados de cada máquina também é assegurada pelo envelope digital e pela assinatura digital dos arquivos carregados na rede TSE. Se qualquer manipulação para a máquina chegar a ocorrer, o que jamais aconteceu, o software irá detectar isso na recepção e rejeitar automaticamente os resultados. O TSE realiza periodicamente, e o fez agora, o teste público de segurança, chamado TPS. Durante o teste, os especialistas em informática, ou hackers, tentam invadir o sistema em condições muito mais favoráveis do que teriam em um ataque realista. Deixamos que eles tenham acesso ao hardware e, até hoje, ninguém sequer se aproximou de interferir nos resultados. A última edição do teste ocorreu no final de novembro e permitiu que identificássemos uma vulnerabilidade que não permitia violação do segredo do voto ou adulteração do resultado. Essa é a ideia do teste. Ajudar a corrigir eventuais falhas a tempo de ter o sistema absolutamente pronto para as eleições. Diante da robustez desse sistema, restaria o máximo da paranoia e se o próprio TSE decidisse manipular as eleições. As medidas de transparência da Justiça Eleitoral incluem um cronograma de auditoria profunda. 6 meses antes de uma eleição, todos os arquivos de código-fonte usados ficam disponíveis para serem lidos e pesquisados por partidos, Ministério Público, Polícia Federal e Ordem dos Advogados. O registro digital do voto é a gravação dos votos de cada urna sem qualquer processamento. É a partir dele que se gera o boletim de urna, é criptografado e assinado digitalmente. Os partidos podem obter as cópias desse registro de todas as urnas que quiserem para, com isso, realizarem eventual auditoria por meio de seus próprios softwares, sem usar os da Justiça Eleitoral. No sábado anterior à eleição, após a entrega das urnas, algumas máquinas, cerca de 1% das máquinas, são retiradas aleatoriamente e substituídas em todos os estados. Realiza-se no dia da votação uma auditoria aberta dessas amostras das urnas. Inserem-se votos de forma aberta e, ao final, confere-se o resultado do boletim da urna, se esse resultado correspondeu aos votos inseridos. Nunca se verificou qualquer discrepância entre os votos e os resultados. Além dos diversos avanços já mencionados, o TSE tem se empenhado em seguir inovando para garantir a confiabilidade do sistema. O programa de identificação biométrica, que praticamente exclui a possibilidade de manipulação humana, avança rapidamente. A base de dados biométrica já atingiu mais de 50 milhões de eleitores. Creio que já temos 68 milhões dos 140 milhões que temos. Portanto, e esperamos chegar a todos os 150 milhões de eleitores até 2022. Pelo Sistema Automático de Identificação de Impressões Digitais, EIFES, a máquina de votação permite que ele vote. Esse sistema possibilitou, já em seus primeiros anos de uso, a identificação de alguns milhares de fraudadores ou de pessoas em situação irregular. Em um caso, em Goiás, uma pessoa tinha mais de 50 identidades. Não era necessariamente para votar, com o objetivo provável não de votar. Tinha quase 50 títulos ou 50 títulos eleitorais. Tinha 50 identidades, mas provavelmente para se habilitar nos negócios da vida comercial, muito provavelmente para estelionato. Agora, com a biometria, ele tentou renovar os 40 ou 50 títulos e foi surpreendido. Também temos avançado na implementação de um novo protótipo de urna eletrônica modular, mais leve e com bateria mais duradoura. Conforme lei aprovada em 2015, a próxima eleição deverá contar com voto impresso para sua eventual recontagem manual. Embora estejamos trabalhando duro para implementar essa decisão, estamos enfrentando alguns desafios. Qualquer pessoa que tenha tido uma impressora sabe que ela é o equipamento que mais gera problema em um computador. Além disso, os custos da implantação do voto impresso são elevadíssimos, chegando a alguns bilhões de reais. Ainda assim, esperamos alcançar cerca de 30 mil urnas com impressão já nas eleições de 2018. A
pouco mais de uma semana, a Justiça Eleitoral lançou o título eleitoral eletrônico, nós estamos chamando de e-título, que permitirá aos eleitores acessarem uma via digital do título eleitoral por meio do seu smartphone ou tablet. A novidade é uma iniciativa do TRE do Acre, e isso também nos sensibilizou muito, porque é uma contribuição de um tribunal, talvez o menor, né? É o menor eleitorado, acho, junto com Roraima, e a iniciativa da equipe de TI do Acre, e que trouxe essa inovação. E essa iniciativa foi abraçada pelo TSE. Além da praticidade, o e-título reverterá em economia importante para a Justiça Eleitoral. Para o eleitor, o benefício virá da facilidade de ter seus dados eleitorais sempre seguros e disponíveis. Colocamos, assim, a Justiça Eleitoral na vanguarda das inovações por meio de um desenvolvimento 100% in-house, sem a contratação de serviços externos. Nós já estávamos nos preparando para fazer uma licitação para comprar os papéis especiais para impressão dos títulos. Estimávamos que iriam gastar alguma coisa como 50 milhões para este ano, então, e o acúmulo talvez nos levasse a 200 milhões de reais. Portanto, é uma economia significativa. O e-título também surge no contexto da implementação da Identificação Civil Nacional, documento a ser lançado em breve no país, que unifica a base de identificação dos brasileiros e que também terá sua versão digital. Eu sei que esse tema é um tabu nos Estados Unidos e muito discutido, tendo em vista a ideia de privacidade, mas no Brasil isso tem sido discutido e aceito, e muita gente sugere que se avance para a ideia de um documento único, né, por conta da dificuldade hoje de tantas carteiras e acúmulos de tantos documentos. A Justiça Eleitoral deverá ser a gestora do ICN. Na verdade, nós tínhamos uma grande dificuldade em implantar esse sistema, porque se desconfiava sempre de que, se fosse no governo, mesmo no Ministério da Justiça, poderia haver uma manipulação. Se ficasse com estados, isso teria um problema. Então, a Justiça Eleitoral, de alguma forma, pacificou esse entendimento e, por isso, não está tendo contestação. Ela será gestora, tendo em conta ser a detentora da maior base de dados de pessoas no Brasil, boa parte delas já biometrizadas. Finalmente, para os brasileiros expatriados, estamos adotando medidas para fortalecer seus vínculos com o país e garantir o exercício de seus direitos em todo o mundo. O Brasil tem estimados 3 milhões de expatriados, dos quais 1,5 milhão são eleitores potenciais. Porém, apenas 450 mil são eleitores registrados. A fim de aumentar sua participação, o TSE ampliou recentemente o uso da ferramenta de pré-inscrição online denominada Título NET. Em vez de se registrar no consulado ou na embaixada, o eleitor agora se registra online, economizando uma viagem frequentemente dispendiosa para uma cidade distante. Esse procedimento também economiza dinheiro e tempo, já que os documentos não precisam mais viajar para o Brasil pela mala diplomática. O Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica é um sucesso internacional. Desde sua implantação em 1990, o telefone do TSE não para de tocar com pedidos de cooperação. A rapidez e a segurança na apuração são os sonhos de muitos países. Em cerca de 3 horas, conseguimos contar cerca de 150 milhões de votos. E há até uma disputa saudável entre os vários TREs. Quem que consegue terminar a contagem num tempo cada vez mais baixo? Terminamos desta vez o Paraná, às 7h30 de Santa Catarina. Então, é uma competição saudável, né? Em estados com uma tecnologia bastante avançada e também funcionários muito dedicados. Desde 1996, assinamos mais de 40 acordos de cooperação, enviamos mais de 30 missões técnicas ao exterior e recebemos mais de 70 visitas em loco, tudo isso tendo o sistema eletrônico no foco do interesse dos parceiros internacionais. O Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica também tem sido central para a participação engajada do país em organismos internacionais da área eleitoral, como o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência, a IDEA International, com sede em Estocolmo, e a Associação Mundial dos Órgãos Eleitorais, AWEB, com sede em Seul, os quais o Brasil passou a integrar recentemente. O voto eletrônico é usado
em pelo menos 17 países do mundo, e o interesse em seus benefícios é crescente. A Índia é a maior democracia do mundo em número de eleitores, cerca de 900 milhões, e usa uma versão da urna eletrônica sem problemas. As eleições do Brasil de 2018 têm muitos desafios. Felizmente, a urna eletrônica deve ser o menor deles. Teremos no ano que vem as primeiras eleições gerais após a proibição, em 2015, pelo Supremo, do financiamento por pessoas jurídicas. Ocorre que, mesmo com a criação do fundo eleitoral e o aumento do fundo partidário, é improvável que se consiga financiar a atividade eleitoral como nos níveis anteriores. Nas eleições de 2014, gastaram-se mais de 7 bilhões de reais no total. Estamos falando de gastos declarados à Justiça Eleitoral. É sabido, por meio de operações como a Lava Jato, que os valores efetivamente gastos foram muito maiores. O marqueteiro da campanha presidencial vitoriosa, por exemplo, admitiu ter recebido 70 milhões de reais por dentro e o dobro disso por fora. Desse total de 7 bilhões declarados, cerca de 85 provieram de doações de pessoas jurídicas. A pergunta que fica é: como se preencherá esse vazio deixado pela proibição do financiamento pelas empresas? As doações de pessoas físicas não são tradição no nosso país. Pode-se mudar a cultura, mas até agora não tivemos sucesso nisso. São feitas por números não expressivos de pessoas e, em geral, são de baixo valor. Em 2014, não chegaram a 10%. Atualmente, cada pessoa física pode doar até 10% de sua renda bruta do ano anterior. O já tradicional fundo partidário foi recentemente aumentado de cerca de 270 milhões para 800 milhões de reais ao ano, inclusive para fazer face à ausência de recursos das empresas. Anteriormente, o fundo partidário era usado quase que exclusivamente para custear as atividades não eleitorais dos partidos. Em 2014, apenas 2,68% das despesas das campanhas foram pagas com esses recursos. Na reforma eleitoral feita há pouco no Brasil, buscou-se mitigar essa situação. O novo fundo eleitoral, no valor de 1,7 bilhão de reais, certamente ajudará a financiar as campanhas. Porém, é bastante improvável que seja suficiente. Fica longe dos cerca de 7 bilhões de 2014. E sua criação gerou uma reação negativa por parte da população, que, em tempos de crise econômica e desemprego, não gostou, não recebeu bem a ideia de gastar mais essa conta para a classe política. Além disso, a gestão do fundo, que ficará a cargo do TSE, dependerá de um importante aumento da capacidade administrativa e de análise das contas. Estamos trabalhando para encontrar soluções rapidamente que permitam a implementação do novo fundo. Eu gostaria também de apontar que a experiência que nós tivemos nas eleições de 2016 indica que nós tivemos 730 mil doadores, pessoas físicas, e cerca de 330 mil doadores problemáticos, que não teriam capacidade financeira, o que sugere que recursos obtidos, muito provavelmente de forma ilícita, estão sendo usados na campanha. Portanto, praticamente a metade desse número de doadores. Em suma, dos 7 bilhões de reais usados em 2014, foram perdidos mais de 5 bilhões que eram doações de pessoas jurídicas. Aumentou-se o financiamento público em cerca de 2,3 bilhões, com a criação do fundo eleitoral e com o aumento do fundo partidário. Como se vê, ainda existe uma diferença importante entre o que foi retirado e o que foi criado. A reforma eleitoral buscou atenuar a questão do financiamento pela via da demanda. Estabeleceu-se teto de gastos por candidatura. Por exemplo, cada candidato presidencial poderá gastar, no máximo, 70 milhões de reais no primeiro turno e 35 milhões no segundo. A reforma anterior, realizada em 2015, havia reduzido o período de campanha de 90 para 45 dias, o que tende a reduzir os custos. Outras medidas também poderão ajudar a reduzir os custos: proibição de uso de veículos com alto-falantes, limitação do número de cabos eleitorais, limitação do uso de adesivos, proibição de bonecos e outdoors, permissão de carros de som somente em carreatas e proibição de contratação por pessoa física de impulsionamento de conteúdos em redes sociais. Estamos dialogando sobre a hipótese de restringir o uso de efeitos especiais e outras formas muito caras na produção de propaganda eleitoral televisiva. Se nós analisarmos
esses escândalos verificados no Brasil, nós vamos ter duas fontes inequívocas. Uma é a associação de partidos para fornecer tempo de TV. Faz aquela sopa de letras, né? E cada minuto na televisão significa muito. Pouco importa o candidato à presidência se aquele partido vai apoiá-lo ou não. O importante é que ele concedeu o tempo de TV. E por isso surgem, então, as denúncias, acho que algumas já verificadas, de que esse apoio dos partidos era pago. Então, este é um sério problema. O outro problema que está associado é a participação dos marqueteiros. E o Brasil criou essa classe, né? E virou produto de exportação, inclusive associado a determinadas construtoras, né? Então, e, portanto, os artifícios na campanha e tudo mais, a ideia de uma forte maquiagem nos programas, e é muito difícil mudar isso, mesmo na legislação. A nossa campanha é muito cara. A gente até brinca que nós temos o horário gratuito, falsamente gratuito, porque a União paga para as televisões em subsídio fiscal. E ainda nós temos discutido isso, as empresas, embora a propaganda possa correr em horários mais diferentes, as empresas colocam como se fosse o horário mais caro e acabam, portanto, impondo um tipo de subsídio conquistado por parte, quer dizer, pago por parte da União. Portanto, ela é gratuita nesse sentido. E também não é gratuita, quer dizer, é gratuita porque a União paga, portanto, os partidos não pagam. Mas também não é gratuita nesse sentido. Na verdade, a atividade mais cara aqui é do marqueteiro. E nós vimos agora nas revelações da Lava Jato que uma boa fonte de desvios dos recursos, muitos pagamentos feitos no exterior, isso já tinha ocorrido também no mensalão. Não é? Portanto, é uma prática que segue. Mesmo com essas medidas de redução e com a criação do fundo eleitoral, teremos de ficar muito atentos à questão do financiamento irregular, principalmente o uso de laranjas, do Caixa 2, além do uso de dinheiro do crime organizado. E aí eu já falei sobre essa experiência que nós tivemos nas eleições de 2016, em que, de fato, indica que talvez nós não tenhamos, no Supremo, tomado a melhor decisão em relação à proibição da doação de pessoas jurídicas. Talvez devesse ter limite, de forma muito clara. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos grandes conglomerados no Brasil. E a lei estabeleceu, sem estabelecer teto, porque proibia-se um teto que nunca veio, que uma empresa pode doar 2% do seu faturamento. Só para vocês terem uma ideia ainda, JBS doou formalmente para deputados estaduais, federais, senadores e presidente, 450 milhões. Isso registrado na Justiça Eleitoral. Portanto, se perde o controle, se empodera muito o poder econômico, não é? E a gente verificou, portanto, nessa eleição municipal, que já estão usando aquilo que nós chamamos laranjas para distribuir recursos para o financiamento das campanhas. Essa verificação só foi possível porque nós fizemos um convênio com a Receita Federal e estamos fazendo o batimento desses números. Como tenho repisado, acredito que a definição do sistema de financiamento deveria seguir a definição do sistema eleitoral. A gente, às vezes, faz reforma um pouco desconectada, porque nós não podemos discutir o financiamento sem considerar o sistema eleitoral. Não é? E nós discutimos o financiamento sem poder mudar o sistema eleitoral. Porque é muito fácil, por exemplo, pensar num modelo de financiamento público, não é muito difícil pensar num modelo de financiamento
com voto em lista, ou mesmo com voto distrital, misto. Não seria muito difícil. Mas, só para vocês terem uma ideia, os números no Brasil são preocupantes. Na última eleição, nós tivemos alguma coisa como 512, 513 mil candidatos. Isso também fala bem da justiça eleitoral, né, da eficiência. Encerrar as eleições e ter o resultado. São 40 mil candidatos a prefeito e vice-prefeito, mais ou menos 46 mil, e os 460 mil vereadores. A última eleição, de 2014, nós tivemos 33 mil candidatos. Deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, governador. Veja, portanto, nós estamos... Agora, como que se financia esse exército? Ninguém consegue pensar que isso vai ser financiado com recursos públicos. É impossível. Então, isso tem que ser discutido. E a discussão tem que passar pela revisão do sistema eleitoral. Não tem outra saída. E, claro, o deputado sabe bem disso, os partidos se esforçam para ter um número grande de candidatos, para tentar obter o quociente eleitoral, passar o quociente eleitoral. Então, isso distorce por completo. E nós temos que discutir isto. Infelizmente, parecia haver ânimo no Congresso para uma discussão mais profunda, mas aí tivemos toda essa confusão. Este ano é preciso acabar, né? 2017 é um ano que precisa se encerrar, porque foram tantos tumultos, e até que o Congresso aprovou medidas importantíssimas na área econômica, a reforma trabalhista, aprovou, retornou com a cláusula de barreira, mas ainda de forma modesta e gradual, e aprovou algo que é importantíssimo, por emenda constitucional, que é a proibição de coligação, mas para 2020. E até se compreende, porque a esta altura, certamente os acordos já estão pré-celebrados, nos estados e tudo mais. Quer dizer, ninguém faz reforma política com efeito imediato. Ou se difere no tempo ou não se consegue. Eu me lembro que o Serra, que é muito meu amigo do Sérgio também, ele contou-me que, certa feita, depois de 3 meses no processo constituinte, ele foi chamado por Ulisses Guimarães no seu gabinete, e aí o Ulisses Guimarães estava muito curioso para ver, ele era executivo em São Paulo, secretário de Orçamento, de Finanças, e o que ele estava achando do Congresso. E o Serra teria dito: eu percebi que todo mundo aqui tem uma escala de valores. Um coloca Deus, outro coloca família, outro coloca até negócios ou coisa do tipo. Mas, acima de tudo, dessa tábua de valores está a reeleição. Então, claro que, nesse contexto, você convencer o parlamentar que chegou por um método eleitoral que ele deve mudar o sistema, né, envolve dificuldades, sobretudo na fase pré-eleitoral, em que é até impossível fazer cálculos, cabos eleitorais já estão definidos, alianças com prefeitos e tudo mais. Acho que a reforma eleitoral deste ano foi possível dentro desse contexto, com a cláusula de barreira e esse fundo. E, mais importante, talvez tenha sido a questão realmente da proibição de coligação, porque vai produzir, naturalmente, pelo menos uma eliminação dos partidos, né? Eles vão ter que concorrer com força própria e haverá uma cláusula de barreira institucional. Isso me parece relevante. A fim de alcançarmos campanhas compatíveis com o financiamento disponível e evitarmos o ingresso de fundos ilegais, principalmente do crime organizado, devemos seguir trabalhando em reformas do sistema eleitoral. Agora, o Senado aprovou, não sei como será na Câmara, o chamado voto distrital misto, projeto do Eunício e do Serra. Precisamos, talvez, continuar avançando, ainda que para as eleições futuras, melhorando, portanto, o modelo institucional. De parte da Justiça Eleitoral, além dos convênios para cruzamento de dados e das medidas de fortalecimento da capacidade de análise de contas, contamos com o apoio dos cidadãos na fiscalização das campanhas. Isso aqui é muito curioso. E hoje, na Comissão de Finanças, nós também aprendemos um pouco isso, mas que a gente já faz no Brasil. Hoje nós temos a prestação de contas online,
mas nós passamos a colocar as contas na internet, inclusive as contas dos candidatos. E nós descobrimos muitos malfeitos a partir disso. Por exemplo, havia uma despesa na campanha da presidente Dilma de 4 milhões para uma firma de informática. E alguém, sei lá, em Poços de Caldas ou Uberaba, disse, mas essa firma de informática não existe aqui. As campanhas, na verdade, a campanha é um trem voador, né? É uma coisa complexíssima. E o dinheiro, ali se movimenta, se tem alguém que dá nota para que o dinheiro saia para outra finalidade, é possível que isso ocorra. Então, a publicidade que hoje se dá contribui muito para a maior transparência, e nós estamos trabalhando muito nisso. Mas nós criamos, isso foi uma proposta do Tribunal do Espírito Santo, acho, né? O chamado modelo Pardal. É um aplicativo para os smartphones que permite o sujeito fotografar situações irregulares e mandar para a Justiça Eleitoral. Então, esses abusos, compra de voto, distribuição de bens, propaganda irregular, isso chega ao tribunal de maneira bastante efetiva. A tecnologia é grande aliada do nosso processo eleitoral, mas também pode ser um importante desafio. E parte das nossas conversas aqui tiveram esse leitmotiv, esse pano de fundo. Mesmo nos Estados Unidos, como nós sabemos, com todo o seu potencial tecnológico e suas diversas agências de inteligência e segurança, não foram capazes de dar resposta efetiva ao fenômeno da fake news. Ocorreu um fenômeno semelhante no Brexit, na Inglaterra, nas últimas eleições presidenciais na França, o Macron Leaks, e o TSE está tentando antecipar eventuais dificuldades nesse sentido. Estabelecemos diálogo fluido com os principais provedores de serviço online, Facebook, Google, Twitter, a fim de colaborarmos para uma resposta rápida e a tentativa de manipulação do eleitorado por meio de disseminação de desinformação. Estamos criando, isso foi na semana passada, um comitê sobre fake news, do qual participam diversas agências do governo brasileiro, como o Exército e a Agência Brasileira de Inteligência, e também entes da sociedade civil, inclusive o Comitê Gestor da Internet. Como todos sabem, trata-se de um fenômeno complexo e que aparentemente veio para ficar. Assim como outros países, estamos trabalhando para dar uma resposta à altura da expectativa da população, antecipando-nos a eventuais problemas. Todos sabem que, ao longo da história, em todo o mundo, ocorreram fenômenos que nós podemos classificar como fake news. Mas, diante da internet, né, e da sua capacidade de disseminação, esse tema ganhou uma qualificação totalmente diferente, né, e nós precisamos prestar atenção. Agora mesmo, antes de vir para cá, recebi um telefonema de uma repórter do Correio Brasiliense, que me dizia que descobriram que vários partidos ou candidatos contrataram uma firma que trabalhava com perfis falsos para animar a internet em relação a dados candidatos. A forma de agir aqui é a mais diversa. E logravam milhões de seguidores, quer dizer, com um tipo de campanha, sugerindo programas. Quer dizer, nesse caso, nós ficamos num limite, né, numa zona limítrofe, não é naturalmente fake. O que é falso é o perfil. Então são coisas que se engendram, né? O Brasil, como todos sabemos, passa por um contexto bastante delicado, em que se conjugam a mais grave crise econômica de que se tem registro, a crise decorrente do impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, um processo sempre muito traumático em um regime fortemente presidencialista, e a crise ética descortinada pela Operação Lava Jato, que envolve parcela importante da elite política do país. Algumas décadas atrás, essa combinação seria mais que suficiente para engendrar ao menos uma tentativa de intervenção militar no processo político. Não faltariam proponentes de saídas extraconstitucionais. Todos nós nos lembramos
da tradição brasileira dos políticos que eram chamados de vivandeiras de quartel, né? Quer dizer, aqueles que viviam com o pé sempre prontos para uma eventual intervenção. Até o Fernando Henrique tem brincado um pouco com isso, dizendo que, pelo menos há uma vantagem institucional, embora possa haver desvantagem, que agora o nome dos generais os nomes dos generais não são conhecidos, mas os nomes conhecidos são os nomes dos juízes, né? Nós podemos até discutir isso, mas, em suma, a conveniência disso, mas hoje as instituições realmente se revelam fortes. E aqui é um problema que talvez a gente tenha que observar. Os alemães chamam isso de competência, quer dizer, a competência da competência, que é um poder atuar supletivamente quando o outro falha ou fracassa. O problema desse modelo é que isso tem que ser praticado com self-restraint. E é muito difícil. Mas a gente tem que reconhecer que o processo de desenlace do impeachment da presidente Dilma só foi possível, diante de tantos impasses, porque o Supremo praticamente regulou o processo de impeachment. Embora já tivéssemos tido um impeachment de Collor, continuamos com a lei dos anos 50. E aí um outro dado que é preocupante. E precisamos reparar. Embora a democracia tenha se estabilizado e estejamos vivendo, como disse o embaixador, o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, começado em 1889, nós não podemos esquecer que, com 4 presidentes eleitos, nós tivemos 2 impeachment. Significa, grosso modo, que dos 4 eleitos, só 2 terminaram o mandato. É claro que há algo de errado, né, com esse sistema. O Fernando Henrique falou disso num seminário que eu vi em Portugal, e no final da pré-eleição, já no encerramento do evento, o Arlindo Quinalha disse: e os 2 presidentes que terminaram o mandato tinham uma relação muito especial com o Congresso, porque o Brasil vive um fenômeno, às vezes, de um parlamentarismo meio escamoteado, né, dependendo do momento e tudo mais. E eu acho que até falando na Suécia, certa feita, eu disse que o impeachment, como está sendo usado no Brasil, é como se fosse um tipo de parlamentarização, né? É um tipo de voto de desconfiança que derruba o governo, só que é contra o presidente. Por isso até que eu tenho conversado, e é uma das propostas que a gente tem discutido lá na Justiça Eleitoral e também com atores políticos, se não seria a hora de discutir uma reforma do sistema de governo, trabalhando um pouco com a ideia de um semipresidencialismo. Nós temos tradição presidencial, mas poderíamos fazer a diferença e levar a crise administrativa para o Congresso Nacional. Também isso daria mais responsabilidade ao Congresso. Porque o Congresso é muito forte, tem muito poder, mas pouca responsabilidade fiscal. Então, toma decisões, às vezes, voluntaristas. Esses dias alguém me chamava a atenção que o Congresso derrubou um veto, não sei sobre que matéria, que vai custar 60 bilhões de reais. São coisas assim, muito sérias, porque é como se houvesse aqui uma esquizofrenia, quer dizer, o governo é governo e o parlamento faz outra coisa, dependendo de interesses, mesmo com a base governamental. Até eu tenho dito que, muitas vezes, esse compromisso de base, de apoio, às vezes se revela bastante espiritual, né? E dependendo do presidente, inclusive, isso se torna ainda mais espiritual. Bom, eu vou encerrar dizendo que, como vocês viram, a minha abordagem é crítica, mas não é pessimista. Acho que chegamos até aqui num quadro de estabilidade, as instituições são fortes, têm mostrado resiliência. Às vezes temos excesso, e acho que temos vivido excesso, inclusive, nessas acusações e tudo mais, mas isso é normal, e há remédios para isso. A generalização de acusações aos políticos, muito provavelmente, vai causar injustiça, mas é inegável que havia uma corrupção sistêmica. E, como eu disse,
no jogo de checks and balances, muitas vezes essa atividade suplementar, essa competência, às vezes se extrapola. E isso gera realmente muitos incômodos. Eu espero que as eleições de 2018 propiciem uma normalização dessas relações, inclusive, entre as instituições. Queria, mais uma vez, agradecer ao Wilson Center o convite e dizer que estou à disposição dos senhores. Very good, Minister. Thank you for illuminating for us the situation and system in Brazil. I meant to say at the beginning that Paulo Sotero sends his regards and regrets. He may be watching us on webcast from Brazil, but due to a change in the dates, the times, he had committed to be back in Brazil. I was pleased to hear your comments about the focus on social media as a means for manipulating election outcomes, influencing them. You've obviously heard that our intelligence community has concluded definitively that there were state actor interference with our election through the use of social media and true fake news, not some of the reference to fake news that comes daily from certain places. So I'm very relieved that you're talking with Facebook and Google and others who will be essential to be part of the solution, as they have been a means of the problem, at least. So I'm going to turn it over to Anya Prusa to moderate dialogue and take some questions. All right, well, I'm sure people have questions. I'm going to ask that you wait for the mic to come to you so that anyone watching online can hear, and Portuguese or English is fine. Thank you. Mr. Minister, thank you very much for a very interesting presentation. My name is Luigi Einaudi. I, for my sins, was once Assistant Secretary General and Acting Secretary General of the OAS. And I would just like to record that my impression is that Brazil's request for OAS observation is unusual in terms of Brazil's history. Yes. And is really a sign of commitment to the transparency that you have been discussing. Yes. And I think that we should all respect that, particularly since in the honesty of the broad-ranging discussion you have just given us, you have suggested that there are 20 million problems in Brazil as there are in the United States and everywhere else, which is one of the reasons why international cooperation is going downhill, in my view, but not at the level of Brazil's commitment to international cooperation in the judicial field, and that is very impressive. Now, let me come down to a very specific question. When I was at the OAS, I did 20 years ago already, 15, come into contact with the electronic voting system of Brazil. In fact, it was in Paraguay, and I was struck already then by a very interesting point. The Paraguayan authorities accepted the use of the Brazilian system only in certain places and not in others, so that they could preserve their national capacity to make sure they knew how things would turn out. That itself was proof of something very interesting, that in fact the electronic voting system is very good indeed and very hard to manipulate. And very simple. I was really impressed by the fact that it is usable at the universal level that we all like, which leads to my question.
how many countries have adopted this electronic system? Do you know how many outside of Brazil have adopted it? Do you know whether there are discussions? Well, even I know the United States is a very difficult country to deal with its federal system in this area. But have there been discussions with at least some U.S. Authorities about the use of the electronic voting machine developed by Brazil? Nós temos hoje grupo de estudos e muitos convênios já assinados. A experiência do Paraguai não foi uma experiência exitosa, como o senhor sabe, e até agora conseguimos trazer as urnas que lá ficaram para o Brasil. Não por conta do funcionamento das urnas, mas, como o senhor disse, por conta de todo o conflito político que lá havia. E nós temos tido convênios com vários países e temos tentado colocar isto como um instrumento importante, um device importante em outros locais. Temos até pensado em ter uma equipe suplementar no TSE para contribuir para essa relação internacional. Temos feito experiência em alguns países da África, mas como os sistemas eleitorais são diversos, a urna tem que ser adaptada a esse sistema. E nós temos uma equipe que é grande, a maior parte hoje, 80% das nossas atividades hoje no TSE é atividade de TI, tecnologia. Só 20% diz respeito à burocracia portanto, a gente não vê isso, né? Mas é uma atividade que, como temos eleições de 2 em 2 anos, 2017 é ano de preparação da eleição de 2018. Portanto, em dezembro de 2017, muita coisa tem que estar pronta para 2018. Nós começamos a distribuir as urnas logo em seguida. Então, tudo isso tem que estar preparado. E nós não seria a mesma equipe, mas nós temos pensado nisso. Talvez, num ambiente de cooperação técnica e de tecnologia, nós devêssemos adaptar. E os nossos técnicos também são muito ciosos por conta de vulnerabilidades, mostrar o próprio sistema, programas e coisas do tipo. De modo que talvez a gente devesse ter uma equipe suplementar. Nós, na verdade, não dedicamos energia, a não ser na amostra da urna, na amostragem da urna, nós não dedicamos muita energia nessa cooperação. Acho que temos tido experiências tópicas e pontuais, mas acho que esse é um produto mesmo com as adaptações, claro, de cada sistema eleitoral, é um produto de exportação. Agora, em muitos casos, por exemplo, isso vai exigir adaptação da própria legislação. A urna, como o senhor sabe, trabalha com números. Então, em muitos países isso não está previsto. E o número foi muito importante no Brasil, inclusive para permitir a votação do analfabeto, né, que tinha muita dificuldade, muitas vezes, de escrever nomes de candidatos. Mas isso tem que ser mudado, incorporado na legislação. Mas o senhor tocou num ponto que nos sensibiliza, porque a urna é muito reconhecida. Ainda agora eu estive na Romênia num congresso internacional e todos falam bem da urna e inclusive, ela parece muito avançada. Ela, realmente, isso disso, é um modelo muito simples e muito curioso. Funciona bem em São Paulo, funciona bem no Rio, em Brasília, mas funciona bem no Amazonas, nas terras indígenas. Agora mesmo eu acompanhei eleições suplementares no Amazonas e fui lá olhar como estavam as eleições. E aí o presidente do Tribunal Regional Eleitoral me disse: ministro, nós vamos gastar menos do que prevíramos. Eu disse: por quê? Porque agora o rio está cheio. Bota as urnas no barco e elas funcionam onde não tem eletricidade com bateria. Portanto, é um modelo realmente muito adaptável às realidades diversas. Elas quase não têm problemas de funcionamento. Ficam acondicionadas em locais, às vezes, mais salubres, outras vezes menos, mas, quando são colocadas para uso, menos de 0,5%, 1%, revelam problemas de manutenção ou coisa do tipo. Então,
é uma coisa muito adequada para realidades, né, como a nossa. Então, me parece que realmente é um produto de exportação, mas nós teríamos que dedicar alguma atenção a fazer o produto que pudesse ser adaptado a realidades institucionais diferentes, né? I think we'll collect a couple questions and start with you. Thanks, Anna. Initially, I'd like to congratulate the Brazil Institute of the Wilson Center and the Minister Gilmar Mendes for the outstanding debate. Now we are having really a deep and lucid approach of not only the electoral system, but the functioning of Brazil institutions. So congratulations for the outstanding talk you have provided us. The questions that I'd like to raise here, of course, are very personal, because now I act as Secretary of Access to Rights of the OAS, the Organization of American States, which naturally has nothing to do with what I'm discussing now. I do believe that the main problem of our political system is the electoral framework. I lived in parliament. I was a member of parliament for 3 mandates. I disputed, therefore, 3 elections, with 2 municipal elections in the middle. So I lived this system in depth. And the 12 years that I spent in parliament, I was an advocate of electoral change. It was really very hard, because in theory, everybody was in favor, but in practice, as the minister has pointed out, at the point of decision, they said, okay, I was elected with this system, the other proposal is a question mark, so I don't go ahead, even if I don't state that. So that's the trouble. But the finishing of, for example, the proportional coalitions was a good step. But I think that we lost an opportunity, because we are in the middle of a crisis. There was a consensus, a broad recognition that it was a time to change the electoral system, and we could have done better, I think. Not only the prohibition of proportional coalition, although it is a great advancement. I think that we have to move to a broad mixed districtal vote, as it was approved at the Senate, but I don't see too much consensus. That's why I raised the issue. Because if we make only cosmetic changes, we will not fix the system. We won't fix the system. So I think that we have to introduce decisively a mixed electoral system, as in German. I do believe that we have to make all the elections at the same year. Actually, I was an author of one of the proposals, amendment constitutions, to make the municipal, state, and federal elections together for the parliament and for the executive offices, and we didn't manage to do that. And in addition to this, I believe that time has arrived to introduce, as you said, a semi-presidentialism. I would prefer parliamentarism, because if this system didn't work, why the country is so shy in changing it deeper, and change it deeper. So I'd like to raise the issue and ask your questions. If you are in favor of the coincidence of elections, of the electoral district vote, and of parliamentarism. That's one question. And a second question is the role of the judiciary and the public prosecutor. So the role of those institutions was very important to tackle corruption, to start changing the political scene of the country. But many analysts, and I tend to agree with some of their observations, identified that maybe
too much activism has been in practice in the country. Some people talk of tenetismo de toga. So the military would have been replaced by some public prosecutor, by some sectors of the judiciary. And here in the United States, you have the theory, in legal theory, the theory of judicial restraint. So the country has matured that judicial activism, we have to be very careful not to replace the sovereign, the people who vote, who elect their representatives. So I'd like to ask your opinion about if you agree with some analysts who point out that maybe some public prosecutors, some judges are too much keen to show up in the TV, and then it affects the neutrality, the way that they can act to fix the problems, in particular to judge the cases that are submitted to the courts. So I'd like to listen a bit of your opinion. If you agree with some analysts who point out that maybe in Brazil nowadays there is too much judicial activism, too much public exposure of public prosecutors and judges very keen to show up in the TV. If you would agree with those analysts. Thank you. Bem, quanto ao voto distrital misto, eu entendo que talvez valesse a pena nós adotarmos a brasileira, obviamente. Nós sabemos que o modelo alemão é hoje um modelo complexo, eles já dizem que nem eles entendem mais, né? Porque vão tendo os chamados mandatos pendentes que vão aumentando o número de parlamentares no parlamento, e para nós seria, né, bastante complicado. Mas eu acho que houve essa aprovação desse projeto no Senado. Se a Câmara tratar disso para 2022 ou 2020, já será algo bastante positivo. Coincidência de mandatos é um tema que vai e volta, né? A consideração que se faz, primeiro, quanto à lógica, que seria mais barato, obviamente seria mais racional, né? É que são lógicas diferentes. Eu sei que apareceu na proposta na reforma política, mas eu ainda fico em dúvida sobre a mudança, porque em algum momento nós já tivemos esse tipo de situação. Esse é um movimento também que se faz e depois volta, né? E se dizia, mas o candidato a governador ou o candidato a presidente que está à frente, ele consegue afetar as eleições municipais. Isso a gente teria que considerar. Mas é um tema para considerar. Parlamentarismo. Eu tenho pensado e tenho discutido a coisa do semipresidencialismo, porque o presidente há muito o mito, né, da democracia e votar no presidente e tudo mais, né? E no caso seria um presidente eleito majoritariamente, portanto uma figura com grande força política, que funcionaria como um poder moderador. A gente vê hoje, por exemplo, a situação de Portugal, em que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, um político experiente, né, consegue ajudar, assim, até às vezes alguns dizem até que ele exorbita um pouco das funções presidenciais, né, diante de um governo que tem lá suas instabilidades. Não sei se todos sabem, mas Portugal hoje tem um sistema, quer dizer, quem teve maior número de deputados foi o grupo conservador, mas eles não conseguiram fazer uma coalizão e, portanto, o Partido Socialista acabou assumindo o governo com a tolerância de partidos de extrema esquerda, que não integram o governo, mas então eles chamam isso lá de geringonça. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa está sendo uma importante figura nessa moderação e talvez até em ajuda na sobrevivência do próprio governo. Então, o presidente pode ter um papel, especialmente diante da nossa tradição aí de tantos anos de república. E seria realmente um parlamentarismo, não é? Mas o presidente poderia manter, sei lá, a chefia das Forças Armadas, não é? Relações exteriores,
quer dizer, as relações de Estado, né? Isso. Intervenção federal, estado de sítio, né? Sempre em compartilhamento. Mas tiraria as crises políticas do parlamento, né, do seu âmbito, né? E seria mais um árbitro, muitas vezes, dessa... Mas, em suma, na base nós concordamos, acho que o que está aí já não dá para ficar. Quer dizer, o modelo exauriu por completo. E isso é quase que uma prova aritmética, né? Porque se de 4 presidentes eleitos nós tivemos 2 que passaram por impeachment, e a gente sabe que isso é um processo custoso, né? Deixa traumas e, em geral, embora tenha motivos para o impeachment, em 2 casos certamente tinha, mas esse é um julgamento político mesmo. Quer dizer, se o presidente não consegue mais 170 votos, tanto é que eu disse isso no plenário do Supremo, quer dizer, pode se debater como quiser, mas se ele não conseguir isso, né, quer dizer, 1/3 dos votos, não tem mais condições, quer dizer, tem que ir embora mesmo, né? Essa é a realidade, né? Só que é um processo traumático, com denúncia, Câmara, afastamento, né? Situação provisória, vai para o Senado, um julgamento difícil, né? Então, me parece que a gente tem que discutir isso. O ativismo judicial no Brasil tem uma parte que eu acho que é até decorrente da própria Constituição. Por exemplo, a questão da omissão legislativa. A própria Constituição exige que o Judiciário faça algo quando houver o bloqueio por parte do Congresso nas iniciativas de lei e tal. Aí é bem compreensível. E o Tribunal tem sido até moderado. Você conhece bem o tema do direito do trabalho, aquela questão do direito de greve dos servidores públicos, em que, diante da falta de lei, o Tribunal veio e mandou aplicar a lei de greve, né? E pacificou mais ou menos o tema, até porque esse projeto não era aprovado. Mas a política compensatória que o tribunal às vezes faz, e acho que às vezes até é inevitável, não pode se tornar rotina. E aí é preciso ter critério. E a gente tem passado momentos difíceis. Vou lhes falar 2 coisas assim curiosas. Não faz muito tempo, isso é do Nordeste, então vai conhecer isso muito bem, chegou ao tribunal uma causa, uma ação direta contra uma lei do Ceará que regulava a vaquejada. Machuca o rabo do boi, não sei o quê e tal, associação de animais, ofereceu-se uma ação contra isto. Depois de muita discussão, o tribunal declarou inconstitucional a lei. O único estado que regulou isso foi o Ceará, tentando minimizar os danos ao boi, botava veterinário, colocou... Único estado. Isso é uma prática muito corrente no Nordeste, mas no Brasil todo, de alguma forma. Eu até não sabia, mas nas sustentações ficou claro que a vaquejada parece que seria mais visitada, quer dizer, frequentada no Nordeste do que o futebol. Pelo menos teria um público muito ativo. Bom, qual foi o resultado? Os grupos todos se mobilizaram e a Câmara aprovou por mais de 400 votos uma emenda constitucional dizendo que a vaquejada é esporte. E que tem, quer dizer, quando se perde um pouco e a emenda constitucional foi aprovada, devolvendo para o tribunal um problema, né? Já houve discussão aqui sobre isso, né? Como que você corrige lei, corrige decisão judicial por lei. Esse é um caso clássico. Então, essas reações vão se organizando e de forma um tanto quanto reativa, sem muito diálogo. Um outro caso também, que é responsável por uma emenda que está sendo discutida no Congresso, a primeira turma do Supremo, eu pertenço à segunda, recebeu um caso sobre aborto, em que um médico alegava que estava preso há muito tempo, mais de 2 anos, coisa do tipo. 2 ministros entenderam que deveria se deferir o habeas corpus. 3 entenderam que deveria não só deferir o habeas corpus, como dizer que o aborto até 12 semanas era legal. Decisão extravagante na turma. Resultado? Com a maioria que o senhor conhece, ou pelo menos a representatividade que conhece desses grupos no Senado, estão aprovando uma emenda constitucional, então tem um grupo na Câmara, querendo colocar a questão da proteção
até a concepção. Quer dizer, então, a gente está vivendo um momento muito delicado, e acho que precisamos internalizar essa percepção. Para não falar casos como afastamento liminar do presidente, como o caso do Renan, né, em que houve uma rebelião do Senado. Então, temos acertos, temos erros, né? Acho que o rol de acertos é maior, e acho que o tribunal contribuiu muito para a estabilidade institucional, mas tem que fazer uma autocrítica, sobretudo para não errar em coisas banais e, portanto, reservar o ativismo para onde a situação exige. Por exemplo, no caso que eu citei da regulamentação do impeachment, foi uma solução. Até porque o Congresso não aprovaria uma lei naquele momento e geraria toda uma série de impugnações. Então, o tribunal complementou e pacificou. Me parece que esse tipo de ativismo... Agora, como passar a linha lindeira é sempre difícil, né? E o tribunal meio que assumiu competência. Isso também vale para os prosecutors, né? Vale para os promotores, né? Tentando ter apoio da mídia, eles passaram... Até eu brinquei, dizendo que... e causei um certo mal-estar até, mas isso já não é tão incomum, que se tinha criado no Brasil o direito penal de Curitiba. Porque a lei de delação, por exemplo, e os senhores sabem bem, proíbe que a delação seja revelada até o recebimento da denúncia. Essa é a regra. E se entende. Por que a cautela do legislador? Porque a delação pode ser falsa, pode não se provar e tudo mais. Então, colocou um limite lá na frente, né? Até o recebimento da denúncia, a delação não deve ser revelada. Os promotores passaram a estabelecer um contrato, e é natural isso. Por quê? Esse contrato da delação, e assim aqui ou em outro lugar, é um contrato entre a promotoria, a procuradoria e um sujeito, mas ela afeta fortemente o direito de terceiros. Então, é evidente, quer dizer, se houver e há muitos casos de delação falsa, né, induzida e tudo mais, você já danifica, de princípio, né, a imagem das pessoas, irremediavelmente. Mas a Procuradoria passou a fazer um acordo, ao assinar a delação, que o indivíduo renunciava àquela cláusula de sigilosidade. Só que isso não é uma matéria da sua... disponível, né? Até porque mas ele afetou terceiros. Isso passou a ser uma prática. Isso voltou agora a ser discutido no tribunal, né? Ou uma coisa que também é problemática e está sendo muito discutida, que é a aplicação da pena sem decisão judicial. Então, nós tivemos vários casos de pessoas que só com a homologação já foram para a cadeia e lá ficaram. Era quase como se fosse um direito penal contratual. Isso também não existe aqui. Então, nós fomos aplicando a lei, mas a vantagem das instituições mais ou menos equilibradas é que esses movimentos, né, eles são um pouco... passa por sístole e diástole, mas eu acho que as pessoas começam a perceber que há abusos e vão fazendo as correções. A gente não pode negar que, fazendo essas críticas, que o trabalho todo realizado pela magistratura e pelo Ministério Público é extremamente importante. Realmente era um caso de metástase, se a gente olhar todo esse quadro, e foi um trabalho realmente digno de nota, né? Então, mas é natural também que, quando se empodera muito uma instituição, ela passa a ter... Tanto é que tem coisas que o ministro Teori, saudoso amigo, glosava, por exemplo, e não sei se eles mimetizaram no direito americano, os promotores passaram a colocar nas cláusulas que, do dinheiro devolvido para a Petrobras, eles ficavam com 20% para a instituição. O ministro Teori disse assim: vocês já são pagos para... E a instituição é sustentada... Imagine que o Itamaraty faça um bom acordo, incorpora o seu orçamento, quer dizer... Pois 10%, mas eles já pensaram alto, né? Então, são coisas assim que de um direito novo, né? Então, o ativismo levado à última potência. Ana
next to Andrea. Obrigada, Ana. Ministro Gilmar, muito Oi. obrigada pela apresentação. Eu sou a Andrea Murta, do site Jota, aqui em Washington. Ah, sim. Eu vou direto ao ponto. Como é que o Brasil, e mais especificamente a Justiça, pode fazer para evitar que no ano que vem a gente tenha, por exemplo, uma eleição sob júdice com um candidato que eventualmente poderá estar condenado em segunda instância e, a depender do desenrolar do processo, pode inclusive aparecer na urna, ainda que esteja inelegível. E, dando sequência a essa pergunta, a questão da potencial revisão da prisão em segunda instância pelo Supremo, uma vez que agora a questão se complica um pouco no contexto social, já que a gente deve ter a decisão, no caso do Lula, antes do tribunal rever essa questão. Essa questão, nós temos um coquetel que foi feito pelo diabo, né? Essa confusão toda de uma mistura de coisas complicadíssimas, né? As acusações, condenações, a lei de inelegibilidade, isso tem que ser separado da condenação em segunda instância para fins de cumprimento de pena. São duas situações totalmente diferentes. Eu tenho a impressão de que a Justiça vai agir com responsabilidade. Até ontem eu falei com seus colegas aqui e disse que reputava importante, sem fazer nenhum juízo de valor, que a Justiça de Porto Alegre tivesse marcado o julgamento agora para janeiro, no caso do presidente Lula. Por quê? Porque é preciso definir essa questão. É preciso ter responsabilidade, né? E responsabilidade institucional. E esse é um das responsabilidades do tribunal. Depois que isso se colocar, certamente haverá avaliações políticas por parte do candidato, do partido, se vier a condenação. Se não vier a condenação, menos male, quer dizer, a questão já se resolve. Em suma, então isso precisa ser discutido. Eu acho que a Justiça Eleitoral também, qualquer que seja a situação, e eu não estou falando só do caso do presidente Lula, será célere. Vai tentar, a partir do registro, considerar as impugnações e não é bom que haja uma eleição sub júdice em se tratando de presidente da República. A gente não gosta de falar, mas a situação é específica. Nós temos tradição hoje de impugnações de eleições de senador, de deputado, de governador. Tivemos pela primeira vez uma impugnação do candidato a presidente da República nessas eleições. Então, não é bom, não será bom para a própria democracia, para a estabilidade do sistema. E não será bom sequer para o candidato eleito, porque imagine, quer dizer, a eleição, nós estamos precisando da eleição, inclusive para uma forte legitimidade, um novo Congresso, um novo presidente da República, né, com forte legitimidade democrática, até porque o país está carente de reformas e precisa dessa legitimação. De modo que eu acho que todos envolvidos, inclusive candidatos e partidos, têm que ter maturidade, né, para fazer essas avaliações. Nós vimos aqui nos Estados Unidos, Gore vs. Bush, né, em que Gore disse... Gore versus Bush. Sim, mas chegou um momento que Gore disse, encerrado o assunto, né? Não vamos prosseguir. Quer dizer, o respeito às instituições tem que ser maior do que os interesses pessoais, né? É preciso ter essa percepção, né? E o Brasil hoje tem passado por momentos difíceis. Eu sou um estudioso do direito alemão e do direito público alemão. E é engraçado, a gente às vezes é tentado a comparar a Constituição alemã de 49 com a nossa brasileira, né? Embora tenha aí diferença de mais de 50 anos, 40 anos. A Constituição alemã produziu uma grande estabilidade, a maior que a Alemanha já teve sobre uma Constituição, né? E é um êxito mundial. Mas ela coincide, todo o seu ciclo normativo, com um sucesso econômico sem precedentes, milagre alemão, né? E tudo mais. Nós não, temos passado por crises desde o começo. Tanto é que o Roberto Campos ironizava, essa Constituição é inflacionária, né, porque mandava dar reajustes e coisa do tipo. 2 impeachments presidenciais, crise de corrupção afetando o Congresso, comissão de orçamento, depois... Em suma,
E o sistema tem se provado. Então, acho que é mais um teste de estresse, né, que nós vamos ter, mas acho que certamente vamos passar. E as instituições, com responsabilidade política institucional, saberão responder a esses desafios. Segunda instância. Aqui há muita lenda urbana quanto à decisão do Supremo. Nós já tivemos, no passado, quando cheguei ao tribunal, a jurisprudência era de que se permitia mandar prender quando tivesse a decisão de segundo grau. Essa foi a jurisprudência que eu encontrei lá. Depois, num movimento, que acho que até foi liderado à época pelo ministro Peluso, se entendeu que devia se exigir o trânsito em julgado. A bem da verdade, isso não seria desarrazoado. O grande problema é que a gente vive uma manipulação, inclusive, das últimas instâncias com isso. Quer dizer, nós tivemos um caso de um ex-senador que, manejando embargos de declaração e coisa do tipo, conseguiu fazer um processo ficar 10 anos no Supremo. O advogado devia ser pago por hora para retar. E, claro, com a nossa rotina, as embargos de declaração, os processos vão ficando, não é, diante das liminares, processos urgentes, é um jogo que pode acontecer. Até que o ministro Toffoli decidiu, um dia antes de decretar a prescrição, dizer que já tinha transitado em julgado e rejeitou os embargos protelatórios. É claro que nós precisamos melhorar esse sistema, porque senão seria bom até, seria positivo, e cumprir-se a Constituição plenamente. Mas aí o Supremo avançou nessa discussão sobre a segunda instância, mas disse o quê, em linha de princípio? Que era permitida a prisão a partir da decisão de segunda instância. Não fez isso de maneira mandatória, que o tribunal avaliaria as situações. Só que o que é que aconteceu nessa sanha que está no Brasil? Isso virou regra, imperativa. E até casos plausíveis, que a gente concede habeas corpus, no próprio caso, o sujeito já estava preso. Então, quer dizer, fomos de um extremo para o outro, não é? E esse é o debate, por isso que eu provoquei essa rediscussão. Então, especialmente a partir de Curitiba, na verdade, o que se tornou regra foi a prisão em primeiro grau. No caso do Zé Dirceu. Ele estava preso em primeiro grau, não tinha decisão, acho que, da segunda instância ainda, mas mantinha. Com a sentença, o juiz manteve a prisão provisória, e ele não podia ser solto. Portanto, aquilo que a gente estava chamando de decisão de segunda instância se transformou numa decisão provisória da primeira instância. Por isso a turma concedeu habeas corpus a ele. Então, na verdade, essa questão da segunda instância virou lenda urbana. A prisão provisória se tornava definitiva. Então, isso para a gente precisa discutir. Porque arbítrio não é bom de ninguém. Não é de ninguém. A gente não quer... tem muitas definições de Estado de Direito, né? Os ingleses, essa imagem está muito envelhecida já, dizia que a gente sabe que está submetido ao rule of law quando alguém bate na sua janela, na sua porta, às 6 horas da manhã, e você sabe que é o leiteiro, não é a polícia, né? Mas uma das definições é que o Estado de Direito é aquele que não tem soberanos. Todos estão submetidos à lei. Então, é preciso ter essa concepção. Não é bom que o juiz seja soberano. E isso se constituiu como regra. Portanto, o que se tornou definitivo, a partir dessa perspectiva, foi a prisão provisória. Sem sentença, tem gente até hoje preso sem sentença, e, portanto, sem decisão de segundo grau. E com a sentença, isso, então, se tornava definitivo. Isso tem que ser discutido. Mas isso não tem nada a ver com o processo do presidente Lula, a não ser que o tribunal decida que, se ele for condenado, isso não tem nada a ver com a inelegibilidade. Mas é que aí pode chegar no tribunal caso Lula antes de um caso genérico, né? Sobre a segunda instância. O tribunal vai lidar com isso, com tranquilidade. Ministro, ainda segundo a candidatura do presidente Lula, com a votação no TRF marcada para o fim de janeiro, existe a possibilidade de que esse caso seja resolvido
de maneira definitiva antes da eleição, considerando o eventual recurso ao STF, ao STJ e ao STF? E eu queria também que o senhor comentasse de novo as críticas que estão sendo feitas pelos partidários do presidente Lula, de que o tribunal agiu com motivação política, marcando o julgamento de maneira célere, com a intenção de inviabilizar a candidatura do ex-presidente. Eu tenho a impressão que a Justiça Eleitoral terá grande responsabilidade nesse tema. E eu acho que isso é relevante para fins de segurança jurídica. Eu também não vejo com preocupação. O tribunal, se a gente for olhar, de Porto Alegre, o TRF, especialmente essa turma, está sendo muito célere no julgamento. Não só para condenar, o que é bom, mas também para absolver. Penas que o juiz Moro aplicou, penas altas, no caso do Vacari, por exemplo, o tribunal absolveu. Portanto, é um tribunal que tem tido bastante equilíbrio. Mas a gente também tem que entender reclamações no campo político. Quer dizer, nós já estamos numa guerra política, num ambiente político. É natural que haja... É até engraçado, se vocês olharem, todo mundo reclama que a justiça é lenta. Aí, quando a justiça mais ou menos cele, né, as pessoas dizem... E eu acho que isso cria segurança jurídica. Mas as sentenças têm sido muito rápidas, até porque eles estão, aí certo ou errado, focados nessa questão. Tanto essa turma do tribunal, como... Eu acho que é importante para a segurança jurídica, pelo menos essa é a minha visão. Né? O microfone estão reclamando. É que eles já reclamaram. Não, o senhor acredita que há a possibilidade do caso ser concluído de maneira definitiva, considerando eventuais recursos ao STJ e ao STF antes da eleição do próximo ano? Cláudia, depende. Eu tenho a impressão que os tribunais serão céleres, tendo em vista essa responsabilidade institucional do que eu falei. Agora, não posso antever incidentes que possam ocorrer. Né? Eu tenho a impressão que, num ou no outro sentido, acho que não vai ficar limitado a decisões liminares, certamente serão tomadas decisões de colegiado, e aquilo que eu disse sobre o Tribunal do Rio Grande do Sul também se impõe às demais cortes. Né? E isso vale tanto para a parte da Justiça Eleitoral, quer dizer, mantido o julgamento no que diz respeito à segunda instância, supondo que haja uma condenação, certamente a Justiça Eleitoral vai se debruçar a partir do registro sobre o tema. Mas não nos esqueçamos que há os recursos na área penal. Habeas corpus, recurso especial para o STJ e para o Supremo, discutindo a própria sentença. Se for o caso, então, aí já não dá para prever. O que eu posso dizer é que eu acho que os tribunais terão enorme senso de responsabilidade no tratado desse tema, porque você pode causar uma grande instabilidade. Não é? Isso a gente já tem hoje, em eleições de governadores, eleição de prefeito, muitas vezes, não é? E causa traumas seríssimos. Em se tratando de candidatos a deputados, você tem que fazer toda a recontagem de voto, afeta o quociente eleitoral. Né? Quer dizer, é tudo muito grave. Thank you, and I'm afraid we are out of time for today, but thank you so much, Minister. And I'd like to thank Ambassador Amaral and Ambassador Harrington for joining us today. And if this is something that interests you, Brazilian politics, you should come back on January 17th. We're going to be hosting a conference on 2018 elections and the political scenario in Brazil. And it looks like we're going to have a keynote from the President of the Chamber of Deputies on that day, so January 17th. Ah, yes. All right, and thanks to all of you for coming today. Thank you.